Saudações, turma. Tudo bem? Espero que sim. Bom, o objetivo aqui desse vídeo é a gente dar uma introdução aí à parte de interface gráfica, tá? Vale aí já o primeiro comentário que quando a gente fala em interface gráfica, aí sim se refere a gente criar componentes, né, visuais para que o usuário possa fazer uma interação muito melhor do que a gente trabalhar, por exemplo, com o scanner, né, que é uma classe para a gente poder fazer a leitura de valores. Com a interface gráfica, a gente consegue criar caixas de texto, botões de rádio, a famosa combo box e assim por diante, tá? Aqui nesse vídeo o objetivo é a gente falar só um pouquinho de interface gráfica e montarmos, né, o nosso primeiro JFrame, tá? No Java, um formulário, né, a gente pode fazê-lo com dois pacotes específicos, vocês vão ver, e um desses pacotes é o Javax Swing, né, onde nós temos aqui uma classe chamada JFrame, que é a classe que a gente utiliza para criar aí uma tela, né, ou um formulário, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte prática que fica mais fácil aqui de exemplificar. Eu tenho já aqui o meu Eclipse aberto, tá bom? Uma coisa que eu percebi, né, de alguns alunos é que alguns ainda possuem dificuldade para a gente criar um projeto. Então, uma vez que eu abri o Eclipse, como que eu crio um projeto? File, New, Java Project. E aqui, né, no Project Name, eu vou dar o nome do meu projeto. Eu vou chamar aqui de formulário. Exemplo, tá? Só para a gente ter aqui. Vou deixar com a minha JDK aqui a 1.8 mesmo, não vou mexer mais em nada aqui, vou dar o Finish. Muito bem, criou aqui o projeto para a gente, ó, formulário exemplo, tá? Aqui no diretório src, eu vou clicar com o botão direito, New. Vocês já devem saber, essa altura do campeonato, que o Java, né, ele trabalha muito com o conceito de classes e objetos. A linguagem Java ela é uma linguagem orientada a objetos, então faz todo sentido nós trabalharmos com classes. Nós sabemos, né, ou deveríamos saber, que todo projeto em Java vai ter uma classe com um método main. Essa classe geralmente eu chamo de app, né, ou aplicativo, ou aplicação, tá? Vocês podem escolher aqui até um outro nome se acharem conveniente. E não podemos nos esquecer de criar aqui o public static void main string args, que é o método que vai ser executado assim que a gente der o play, tá bom? Muito bem. Nós vamos criar a interface gráfica aqui de uma forma, né, aqui dentro do nosso método main mesmo. Bom, depois a gente vai fazer uma mudança, tá? O que é interessante? Quando a gente começa a trabalhar com orientação a objeto, a gente tem que pensar em objetos, tudo em forma de objetos, tá? Então, o ideal é a gente não ter muito código aqui dentro do método main, e sim uma chamada para um objeto que vai se basear numa outra classe e assim por diante. A gente vai fazendo ligações entre os arquivos, tá bom? Quando a gente vai trabalhar com interface gráfica, né, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que, se eu quero trabalhar, por exemplo, com o JFrame, que é o que eu falei aqui para vocês, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Eu vou falar que a minha class app, né, ela é uma extensão, ó, extends, de JFrame. Tá? Observem, ó, que o JFrame ele pertence, ó, a um pacote chamado Javax Swing. Então, aqui a gente já consegue observar um dos benefícios da orientação a objeto. Por quê? Se eu fosse criar uma tela do zero, né, a gente teria que digitar pelo menos aí umas 2, 3 mil linhas de código. Tá? E esse código teria que ser até de baixo nível, porque ele vai fazer relações, vamos dizer assim, com o sistema operacional. Ele vai chamar coisas do sistema operacional para que a gente consiga fazer uma interação da tela que eu estou criando aqui no Java junto com o meu sistema operacional. Tá? Graças ao Java aqui, né, ou a linguagem que a gente vai trabalhar que tenha a parte de interface gráfica, já vem isso pronto para nós. A gente só tem que utilizar. Aqui, olha só, eu falo que a minha class app é uma extensão de JFrame. Só que para eu usar o JFrame,
eu tenho que fazer um import. E aqui eu estou fazendo aqui, ó, importando Javax Swing. Esse javax.swing aqui é o nome do meu pacote, tá? O que seria um pacote aqui nesse contexto, né? Ou no contexto aqui da linguagem Java? Um pacote é sempre o quê? Vamos falar que é um diretório onde ele vai conter diversas classes, e cada classe vai ter uma finalidade específica. O que o Java faz é agrupar dentro dos pacotes as funcionalidades que são sinônimas, né, que são compatíveis, que faz sentido. Por exemplo, aqui dentro do pacote Javax Swing, nós vamos ter uma série de classes que estão relacionadas com a parte visual, ó, JOptionPane, ScrollPane, ó, JTable, né, um botão, um rótulo, né, o label, uma caixa de texto e assim por diante. Então, tudo que for referente à parte de interface gráfica, nós temos aqui o pacote Javax Swing, tá? Da mesma forma que vocês também já viram que a gente pode trabalhar com o scanner, né? A gente já trabalhou com o scanner, ó. O scanner, né, a classe scanner pertence a um pacote chamado util, tá? Quando eu coloco aqui, ó, eu tenho acesso também a uma série de outras classes que fazem sentido aqui para esse pacote aqui de utilidades, tá bom? E assim por diante, né? Então a gente tem diversos pacotes, cada pacote vai agrupar um conjunto de classes que são específicas para um determinado fim. Nós veremos no próximo semestre um pacote relacionado a banco de dados, para a gente poder trabalhar com coisas de banco de dados. Aí vai ser um outro pacote e assim por diante, tá? Então, de acordo com a tarefa que nós precisamos fazer, nós vamos ter pacotes específicos. Aí um detalhezinho, quando a gente vai trabalhar aqui com o JFrame, vocês podem observar que ele só trouxe aqui, ó, essa classe, né, que é o JFrame aqui para nós, porque é o que nós estamos usando aqui nesse momento, tá? Porém, eu posso querer usar também o import javax, ponto swing, já deu spoiler aqui, ponto jbutton, né? Criar aqui um botão também na minha tela, tá? E aí a gente pode usar diversos objetos, né, do mesmo pacote. Observem que tanto o JButton como o Javax Swing aqui, eles pertencem ao mesmo pacote. Se a gente vai usar muitos objetos do mesmo pacote, o que seria legal? Não ficar colocando cada componente, né, ou cada classe um embaixo do outro. A gente pode usar o operador asterisco, tá? Que isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu quero trabalhar com todas as classes, né, desse meu pacote chamado Javax Swing. E aí a gente economiza em uma linha, só que a gente pode desperdiçar em questão aí de desempenho, né? Embora tenha algumas melhorias aí das últimas versões, tá? Mas o mais recomendado é que a gente diga, né, qual classe que nós estamos usando linha a linha. Se eu vou usar muitos componentes daquele mesmo pacote, é melhor a gente otimizar esse monte de linha com um asterisco aqui, ok? Muito bem. Então, uma vez que eu falei aqui, ó, que o meu Javax Swing, né, desculpa, que minha classe app aqui, ela é uma extensão de JFrame, o que a gente consegue fazer, ó? Eu consigo agora fazer o seguinte, colocar aqui, ó, dis ponto não, vamos criar aqui uma classe aqui, ó, app recebe recebe new app. Muito bem. E aí eu falo aqui, ó, que o meu ponto, aqui eu vou ter, ó, set size. Vamos lembrar aqui os métodos. O que seria isso? Eu estou falando aqui que eu quero criar uma tela de 800 por 600, onde esse 800 aqui é a largura e esse 600 aqui é a altura, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Aqui eu estou criando uma instância, certo? Do tipo app aqui, que é a minha própria classe, tá? E essa minha classe aqui, ó, tenho aqui o construtor app, que é o construtor padrão, só que como a minha classe app aqui, ó, ela é uma extensão de JFrame, eu tenho acesso a um método chamado setSize, tá? Hoje vocês já devem saber que os métodos
com a palavra set, né? Se refere para a gente poder atribuir valores, tá bom? E o set size, ele possui aqui dois parâmetros. A largura, que é esse 800, e a altura, que é esse 600. Além de uma largura, né, eu estou falando aqui de uma largura e altura da minha tela, eu vou falar que a minha tela ela vai ter um set title. Tá? E aqui o título vai ser, vou colocar aqui, ó, tela principal. Certo? Além disso, eu vou falar o seguinte, que a.set default close operation, né? Esse é um método palavrão aqui. E nós vamos colocar aqui, ó, this, exit on close. Eu já vou explicar o que seria isso para vocês. Opa, por que ele não está reconhecendo aqui? Será que só nem vai precisar do this aqui nesse caso? O que eu estou falando aqui, ó? Que a operação padrão ao fechar, né, ao sair aqui, ó, é exit on close, ou seja, sair da memória, tá bom? Então, esse método aqui nada mais é nada menos do que quando a gente clicar no X, ele encerrar a nossa aplicação e liberar da memória o nosso objeto aqui, que é a nossa tela, tá? Então, observem que a minha tela aqui, ó, por enquanto, ela tem 3 parâmetros, né? Vamos dizer assim, ó. Ela tem um tamanho, que é a largura e a altura. Ela tem um título e ela tem aqui um modo de fechamento. Além disso, o que eu vou falar aqui? Ó, que o a.set visible, né? Eu vou colocar que ela é true, que é verdadeira. Ou seja, até então eu não tinha falado para minha tela ficar visível. Eu só tinha falado que ela tinha um tamanho, um título e uma operação padrão, né, de fechamento. Quando a gente usa aqui esse método setVisible, com um valor true, ou seja, verdadeiro, isso quer dizer que minha tela vai ficar visível para nós quando a gente executar essa aplicação. Vamos ver? Vou dar um play aqui, vou dar OK para salvar. E olha que espetacular, tá aqui a nossa primeira tela, né, feita aqui com a linguagem de programação Java. Observem que ele tem aqui ó, o título, ó, tela principal, certo? Ela tem aqui ó, o tamanho de 800 por 600, tá? Ela tem aqui o botãozinho X, que quando a gente encerra, né, a minha aplicação para de funcionar, tá? Graças a esse set default close operation. E ela ficou visível, né, graças ao método setVisible, tá bom? Então tá aqui nossa primeira tela. Vou fazer só mais uma coisinha. Observem que ó, a minha tela aqui ela aparece num local específico, a gente tem como controlar isso. Observem também que minha tela eu consigo aqui ó, redimensionar, tá? Agora é o seguinte, quando a gente coloca aqui o A ponto, a gente tem acesso aqui a uma lista gigantesca, né, ó, de opções que nós podemos trabalhar. Tá? Então, professor, como é que eu faço para mudar a cor do fundo? Como é que eu faço para colocar uma caixa de texto? Como é que eu faço para não deixar redimensionar a tela? Tudo isso são métodos que nós vamos ter que usar, tá bom? Então, aqui, resumindo, né, quero dizer que, graças ao uso da herança, nós conseguimos criar uma tela com facilidade, apenas chamando os métodos que forem necessários. Então, a gente vai construir uma tela de acordo com os parâmetros, né, ou os métodos que a gente achar conveniente aqui para essa tela, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, que eu ia colocar o set resizable, né, que é a parte de redimensionamento, e aí eu vou colocar aqui como false. Vamos ver o que vai acontecer de diferente agora. Agora, se eu tentar diminuir a tela, ó, eu não consigo mais. Por quê? Eu falei aqui ó, que o set resizable é false. Se eu colocar ele como true, que já é o padrão aqui da minha tela, ele não vai deixar mais. Agora ele vai deixar a gente redimensionar, olha só, tá? Então tá aqui, galera, um exemplo, né, de interface gráfica. Tá bom? Espero que vocês tenham ficado emocionados aí com a nossa primeira interface. A gente vai melhorar aqui esse código, né? Na verdade, esse código aqui ele vai ficar quase todo em outro lugar, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, turminha.